Nação brasileira, Éder Borges falando. Éder Borges, vereador de Curitiba, eleito. Já querem caçar meu mandato. Querem caçar a minha diplomação de vereador. Uma parte desses que querem fazer isso, vocês já imaginam de onde vem. Vem da extrema esquerda. Mas tem uma parte que vai surpreender vocês. É gente que enganou todo mundo, que pegou carona na onda Bolsonaro, e tem gente que dividiu caminhão comigo, tá? Antes de falar quem é, tá? Que vocês vão se surpreender. Antes de falar quem é, eu vou fazer com que vocês entendam o que está acontecendo, com base em que querem caçar o mandato de um vereador eleito. Bom, estou aqui com o doutor Alexandre Zegelboim, meu jurídico, e nós vamos conversar brevemente sobre isso de forma resumida, bem fácil de entender. Bom, o que acontece? Em 2016 eu fui candidato a vereador. Eu perdi a eleição com 2.178 votos. Deu na trave, cheguei muito perto, mas não me elegi. Prestei contas, e eu acreditava que estava tudo certo, quando já em 2018 eu tive a terrível surpresa de que não estava tudo certo. Eu fui surpreendido por uma certidão negativa eleitoral que não saía, e aí eu fui ver o que aconteceu. Faltou uma última etapa da prestação de contas que transitou em julgado sem o meu conhecimento. Por que isso aconteceu? Essas comunicações do TRE com o candidato não vêm para o candidato. São enviadas por e-mail. Eu não recebia essas comunicações que iam para o advogado da minha época, o incompetente do advogado da minha época, que estava viajando na maionese, certamente, e não viu, sabe? Não viu, coisa passou, transitou em julgado. E eu só consegui resolver isso, levei um tempo para resolver isso, e resolvi isso foi mais ou menos lá por maio de 2019, quando eu fui assumir um cargo de assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná, com o meu amigo Coronel Lee, deputado estadual Coronel Lee. Então, precisei conseguir um documento para viabilizar essa nomeação, porque eu tive que resolver aquilo lá, que sem resolver aquilo não poderia nem ser nomeado. Não poderia nem ser nomeado. Foi resolvido, fui nomeado. Muito obrigado, deputado Coronel Lee, tem todo o meu respeito. E então veio agora aí a parte da minha candidatura para vereador agora. Registrei a candidatura. Passou algum tempo após o registro, isso voltou a ser questionado. De pronto, a juíza deferiu a minha candidatura. Então consegui ser candidato, consegui ser eleito, e agora tem gente que não aceita a minha vitória e quer caçar o meu mandato, alegando que eu fraudei esse documento e com algumas questões absurdas que agora eu vou passar a palavra para o doutor Zegelboim falar por que é absurdo, por que não faz sentido. Você, Éder, mencionou que a juíza que julgou o seu registro de candidatura julgou procedente esse processo. Por que ela julgou procedente esse processo? Porque de fato não existem máculas no registro de candidatura do vereador. Não existem máculas, né? Essas máculas para que a pessoa que impeçam um candidato a se eleger, elas vão elencadas lá na Constituição Federal, no artigo 15. Né? São condições taxativas, não são exemplificativas. São aquelas e ponto. De modo que qualquer outra condição, por exemplo, um atraso na prestação de contas, ela tem característica infraconstitucional. E, portanto, se ela se defronta com a Constituição Federal, ela perde. Né? Então, o que está acontecendo com o vereador Éder aqui? Né? Um candidato né, que disputou as eleições com ele, como ele bem disse, dividiu o caminhão com você, né?
dividiu o caminhão com você, ele ele ajuizou um recurso contra a expedição de mandato, né? Visando a que cassem a diplomação do vereador Éder Borges. Mas ele sustenta nas razões dele ali questões que não dizem respeito àquelas questões que são propriamente julgadas num recurso dessa natureza, né? Se o Éder, por exemplo, tivesse, vamos dar um exemplo, sido condenado por um crime de improbidade administrativa, pronto, aí ele não pode se candidatar de fato, ele não pode. Por quê? Porque essa condição ela está lá na Constituição Federal, né? Diz que a pessoa não pode ser elegível se ela estiver com uma condenação pelo crime de improbidade administrativa, por exemplo, né? Existem outras condições as quais também ele não contempla, né? E portanto é um recurso completamente improcedente já na sua natureza. Eu digo na sua natureza porque esse recurso ele tem outro aspecto, que ele não poderia sequer ser julgado. Ele não pode sequer ser julgado. Por quê? Porque a lei exige que quando você entra com uma ação dessa natureza, você precisa necessariamente ter um benefício com o prejuízo do outro, né? O que não é o caso, pois esse candidato é de outro partido, né? Ou seja, ele não terá qualquer benefício com o prejuízo do vereador Éder, né? E portanto, essas questões de elegibilidade não poderiam nem ser discutidas nesse processo, porque esse processo ele não pode sequer ser julgado, né? Bom, são essas as colocações que eu tinha para fazer sobre o recurso. Um recurso completamente descabido e certamente o nosso tribunal irá rejeitar, né, irá desprover esse recurso aí por todas as razões, inclusive constitucionais, que estão presentes. Isso. Então quer dizer, por que eles estão fazendo isso? Se não faz o menor sentido, por que estão fazendo isso então? Bom, primeiro uma tese jurídica chamada jus esperneandi. Estão esperneando, não aceitam a derrota, não aceitam a minha vitória. Outra questão, para me desgastar emocionalmente, desgastar financeiramente, e a questão da minha imagem mesmo, dentro da Câmara de Vereadores, porque eles já andaram fazendo fofoquinhas com outros vereadores, do tipo, o Éder vai perder o mandato, viu? Ali nem adianta, vai perder o mandato. Fazer com que eu me desgaste perante a opinião pública, como isso já foi publicado em alguns blogs, mas também porque certamente eles temem que ano que vem eu seja candidato a deputado e eles querem esse meu público. Vamos lá, vamos dar nome aos bois. Bom, quem está fazendo isso? Tem alguns processos que são praticamente Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Eles são processos muito parecidos, então tudo indica que eles conversaram entre si. Tem um processo que é do PT e do PSOL, tá? Que é da Ana Júlia, que é a primeira suplente do PT, com um cidadão chamado, acho que é Tiago Bragatin, que é do PSOL, tá? Tem um outro processo, vamos lá, PSL, leia-se Família Francischini, com Rodrigo Reis. Rodrigo Reis. O Rodrigo Reis, que sempre se disse meu amigo, dividia caminhão comigo. Eu ajudei esse cara de graça quando ele foi candidato ao Senado, pegando carona na onda Bolsonaro. E ele dizia na época: ô Éder, eu te devo uma, eu vou te ajudar, cara. Eu sou teu amigo, eu sempre vou te defender, eu vou te ajudar. E o Francischini, que eu trabalhei com ele, lá em 2017 e 2018, quando o mesmo era coordenador da campanha do Bolsonaro aqui no Paraná. Ele enganou todo mundo, enganou até o Jair Bolsonaro, que hoje o chama de inimigo declarado, tá? Não saí de lá jamais falando mal dele,
não cuspo no prato que comi, eu tenho caráter, eu tenho ética, eu sou homem. Diferente dele, o delegado, que quando eu recebi esse processo eu mandei um áudio para ele no celular falando: cara, para que fazer isso? Eu nunca falei mal de você por aí. Não foi homem para me responder. E agora, o Rodrigo, filho da Julieta Reis, ex-vereadora, não tenho nada contra ela, sequer a conheço, dei um oi para ela acho que umas 2 vezes na vida. Tá? Agora ele, que já confessou aí para alguns amigos que ele é, digamos assim, um office boy do Francisquini, porque ele tem uma nomeação na Alep indicada, que é a indicação do Francisquini. Agora ele anda aí nas manifestações, querendo se promover, querendo enganar você, querendo tirar o mandato do único vereador genuinamente de direita de Curitiba, o único vereador genuíno das manifestações. Quando você for votar em alguém, tem uma análise muito importante. Tempo. Veja quem está desde 2014, pelo menos, nessa batalha. Tá? E ele tá aí, querendo só o teu voto. Por que ele quer tanto esse cargo? Será que é para fazer o bem pelo Brasil? Você acha que uma pessoa que vem passar a rasteira, vem tentar derrubar o mandato de alguém que ele se diz amigo, que defende o mesmo que ele diz defender, você acha que uma pessoa dessa está ocupada com o bem da nação? Está preocupada com um ideal? Ou será que é só um projeto de poder? Então, eu peço encarecidamente para você, principalmente você que votou em mim, que apoia o meu trabalho, que compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo. Faça chegar aos 4 cantos, porque chega de pessoas serem enganadas por esses picaretas. Picaretas! Não vão usar essas pessoas que deixam suas casas para ir para a rua, defender os seus ideais, defender o nosso país, defender os filhos, os netos, serem usadas por esse tipo de gente. Eu me comprometo em formar um grande time que defende os nossos ideais, com gente séria. E me comprometo também em proteger o meu eleitor desses mentirosos traidores. Muito obrigado e viva o Brasil!